Nós vamos continuar nosso tema, a doença como caminho. Existem uns livros de um autor chamado Rudger Dalke. Tem um livro que se chama A Doença como Caminho, que ele mostra os órgãos das pessoas, o que eles simbolizam, o que eles representam e qual a leitura que nós podemos ter disso. Então vamos lá, vamos ver a leitura que eles fazem. Então ele fala assim: toda doença é uma tentativa de solução, uma busca de nos dizer a polaridade que existe escondida. Elas podem representar uma expressão psíquica, distúrbios funcionais como uma dor de barriga, uma torção, distúrbios físicos agudos como um resfriado, uma inflamação, distúrbios crônicos como enxaqueca, úlcera, colo irritável, cistites, artrites, distúrbios incuráveis, modificações de órgão, câncer, morte e até deformações congênitas. Ele fala da função do sintoma, o que ele obriga, o que ele impede, nós já vimos isso. Ele fala que as inflamações vão falar para a gente da pessoa que está inflamada. Inflamada de raiva, a pessoa que está inflamada de alguma coisa que mexe, que queima as defesas dela. Então, nós vamos ver também a alegria versus as alergias. Então, geralmente a alergia é um irritante. Geralmente a alergia, ela está falando de alguma coisa que irrita a gente. Um perfume, um cheiro, alguma coisa, uma pessoa, um momento da vida, aquela agressividade se materializou e a pessoa então está sentindo a raiva com o próprio corpo. E está expulsando a raiva de alguma maneira. O que eu tenho que trabalhar com essa pessoa e entender por que essa alergia apareceu? Que parte do corpo que essa alergia apareceu? Apareceu no pescoço, apareceu no rosto? O que é que implica quando é o rosto? Vergonha, aparecer, mostrar? O que é no meio das coxas? Ah, não posso transar, né? Porque a alergia está me impedindo de esfregar nessa região. Se é nas mãos, o que eu não estou podendo fazer com as minhas mãos? Uma faxineira que está com muitos produtos químicos, não é só o produto químico, ela está cansada de tanto usar aquilo ali, tanto fazer aquele serviço repetitivo. Então nós temos que ir mais fundo e ver onde está faltando alegria na vida dessa pessoa. Quando eu penso no pulmão, na respiração, é a alma da vida. O homem enche de vida através do pulmão. Então o pulmão ele filtra o que nós chamamos de tristeza. As doenças pulmonares, elas vão ter a ver com alguma profunda tristeza. Vamos buscar as tristezas. Que tipo de tristeza essa pessoa tem? A bronquite no sufoco, né? O dar e receber, o medo, o sufoco físico, o desejo de poder, de separação, de inferioridade, uma mãe que sufoca um filho. Onde poderia estar isso? Então pensem na questão do pulmão como esvaindo a tristeza ou trabalhando um sufoco, inclusive a angústia. O asmático, ele quer carinho, ele quer ar, ele quer vida livre, ele não quer ficar sufocado. As gripes e os resfriados, uma tristeza, uma baixa de imunidade porque você exigiu demais do seu corpo, ou porque você perdeu um alimento, ou porque você não comeu direito. Eu, por exemplo, gripo muito quando não como direito. Já como pouco. Se eu comer menos, eu gripo. Ou se eu faço uma viagem, mudo muito de temperatura. Então, eu também não aguento, magrela, quem mandou ser magrela, tem um pouquinho de gordura, não vai fazer isso, esquenta um pouquinho, então tem que agasalhar. Então, os processos inflamatórios agudos, como o resfriado, eles vão falar para a gente de uma quebra muito rápida, ou de temperatura, ou de imunidade, ou de alimentação. Algum sufoco também, sim, porque o sufoco pode te deixar estressado. E o que o resfriado permite? Que essa pessoa descanse, que ela recupere aquele estado melhor de tranquilidade. E fala com as pessoas, fiquem longe de mim, porque eu estou contagiando. Eu quero ficar sozinho, quietinho no meu canto, eu estou precisando de descanso. Então, o que a mamãe sábia fala? Vai para a cama, toma vitamina C e cama. Né? Eu estou só fazendo um resumo, aqui não está se falando de tudo, né? Aqui eu estou fazendo um resumo geral para vocês, de uma certa medida, com uma certa comedida, para vocês não ficarem rígidos e fixos com o órgão. É só para vocês terem uma visão que o órgão também fala, o corpo da gente fala através dos nossos órgãos. Nos órgãos digestivos, da digestão, a digestão tem a ver com a assimilação. Então, se eu tenho gastrite, o que eu não estou assimilando?
discriminação do que é suportável e insuportável. O que eu digiro com facilidade, o que eu tenho alergia, né? As coisas que me fazem ou não fazem bem. Então, diga-me que comes que eu te direis o que é. A fome é um símbolo do desejo de alguma coisa que eu quero ter. Então, tem muitas pessoas, principalmente que comem salgado, elas querem alguma coisa para se agarrar mais, né? As que comem doce, querem o doce da vida. Então, nós vamos aprendendo aquilo que a pessoa come e também falando um pouquinho sobre ela, como ela é. Alguns vão ter fome de doces, fome do amor, alguns vão ter fome de salgado, que precisam se agarrar em alguma coisa, alguns vão precisar de dieta líquida para poder ficar mais leve, mais suave. Os dentes nos falam da garra, da coragem, da energia e da potência. Sonhar que está com um dente bambo é sonhar que está perdendo potência. Sonhar que perdeu um dente é sonhar que você está perdendo a competência. Sonhar que você está perdendo todos os dentes é como se você se sentisse incompetente. Eu muitas vezes tenho isso como sonho repetitivo, em dias que eu não estou dando conta de fazer o que eu daria. Mas hoje que eu já aprendi a simplificar, no pouco me importa se meus dentes vão cair, daqui a pouco eu não vou ter mais nem esse sonho. Tá tudo bem, põe-se dentadura, põe-se um implante, vou começar a sonhar com implantes maravilhosos, aqueles dentes lindos. Outro dia chegou uma mulher no meu consultório, nunca vi dentes mais perfeitos em toda a minha vida, em toda a minha boca. Aí, lá pela Santos, eu tive que elogiar aquela boca maravilhosa. Falei, nossa, nunca vi dentes tão maravilhosos. Uma mulher de 60 anos. Ela falou assim, não são meus não, são todos implantes, né? Lindo, né? E sorriu. Achei linda a boca dela. Não estou querendo para mim, não. Esse eu não quero para mim, não. Não precisa me ouvir. Eu estou bem satisfeita com os meus. Então, os dentes falam da nossa garra. Então, se você sonha com o dente quebrando, o dente caindo, é que você está sem garra para aquilo, sem força para aquilo. Se você pressiona no bruxismo, se você tem ATM, você tem raiva. Você precisa trabalhar o que nesse momento está trazendo raiva para essa pessoa, né? E a perda de dentes real, essa pessoa está batendo tanto no dente que ela está perdendo a estrutura, a raiz do dente, de tanto massacrar por tensão. Então, essa realmente está sob pressão, muita pressão. Então, ela está perdendo a raiz da força. E isso aí nós vamos trabalhar, porque isso tem muito a ver. Pessoas deprimidas perdem dentes. Você que já foi dentista já deve ter visto isso. Os deprimidos perdem muitos dentes, né? Porque eles vão perdendo a força total, né? Desde a raiz, trava a boca, e trava a boca, e trava a boca, perdem os dentes. Náuseas e vômitos. Então, quando você tem náusea, você tem recusa a algo, né? É a pedra no sapato, é não conseguir engolir algo. Quando você pensa naquilo, você perde o apetite. Vomitar é não aceitar. Por isso, o vômito na gravidez é a dificuldade em aceitar aquele estado. Existe, inclusive, a toxemia gravídica, que é a dificuldade de aceitar aquele hormônio. O hormônio é tanto na toxemia gravídica que a mulher fica com tóxica, né? Ela tem mais hormônio naquele período. E ela, então, tem aqueles vômitos seguidos durante os primeiros meses da gravidez, enquanto ela não estabiliza aquele estado. O que você pode fazer para uma mulher assim? Hipnoses para ela aceitar o bebezinho, hipnoses para ela aceitar aquele momento em que ela produziu tanto hormônio, que ela está cheia de hormônios, né? O estômago, ele fala da capacidade de lidar com os aborrecimentos, com a agressividade. O estômago digere as coisas difíceis. Eu estou azedo, eu não consigo digerir. Se queimar com as coisas da vida. Ou engole tudo ou exagera na agressividade. Então a pessoa são os coléricos. Ou ele é 8 ou ele é 80. Então ele explode. Nós vamos ensinar essa pessoa o meio do caminho. A capacidade para não precisar explodir. Então, ele sente saudade da infância, do tempo livre dos conflitos. Ele sente saudade de momentos que são importantes na vida dele. Então, vamos ensinar essa pessoa a acalmar o colérico que ela tem dentro dela, o fogo que ela tem dentro dela, o ácido que ela tem dentro dela. O que fazer? Respiração para digerir as emoções, banho de cachoeira que limpa o estômago, lava, acalma, alcaliniza o estômago ácido, limpeza das raivas, das crenças limitantes, fazendo regressão, aceitação. Aceitação do momento difícil, aceitação de que as pessoas não são iguais, aceitação de que as pessoas podem ser diferentes.
permissão para ser feliz, permissão para poder viver com também as coisas difíceis, azedas, amargas, ácidas e todas as pedrinhas do caminho. Relaxamentos são muito bons para essas pessoas. E os intestinos? Os intestinos filtram o que há mais profundo na gente. Então, é o que há de mais escondido, o que há de mais difícil de digerir. E muitas vezes o nosso cagaço, né? O nosso medo, né? Cagando de medo. Ou uma raiva profunda, que é o nosso enfesado. Guardar as fezes profundamente, ficar enfesado, travado. Intolerâncias. As intolerâncias alimentares são as pessoas que são mais rígidas, mais estruturadas. Essas costumeiramente vão ter os problemas das intolerâncias com mais força. O apego. Pessoas mais apegadas, mais constipadas, mais envergonhadas, mais constipadas. O apego de soltar o feio. O apego de soltar o cagaço. As mulherzinhas, quando arrumam namorado novo, nenhuma faz cocô. Fica uma semana viajando sem fazer cocô, nem solta pum. Não dá, não pode. Como é que ela vai mostrar o que ela tem de feio? Enquanto o homem mais despojado vai para o banheiro e faz as suas necessidades. Né? Isso é tão interessante, o apego, inclusive da vergonha, de mostrar o que você tem de feio. À medida que você tem um certo relaxamento, você solta esse apego. Tem pessoas que são mais fechadas, a energia mais fechada, vão ter constipação mais fácil. O que podemos fazer para isso? Ensinar a soltar, a liberar as emoções, a soltar a vida, a ter uma vida regular. Quanto mais regular é a sua vida, quanto mais o seu sono é no horário, quanto mais você come de hora certinha, mais você evacua corretamente, mais você põe para fora o que precisa colocar. E o intestino fala daquelas coisas que não fluem. Então, as induções vão limpar, vão trazer a cachoeira, a água limpa e cristalina, nós vamos lavar o intestino, vamos imaginar a pessoa pegando o intestino dela, botando no riacho de água limpa, lavando as raivas, escovando com sardinhas douradas todo o intestino, tirando tudo que está impregnado do estômago, do intestino. Vamos fazer banho de luz curativa naquelas células, vamos cauterizar os pontinhos que estão machucados, vamos fazer a luz que cura o estômago, o intestino e todos esses órgãos. Uma regressão com a limpeza das mágoas e das raivas que estão guardadas. Uma licença para ser feliz, um perdão para viver a vida e o relaxamento. O pâncreas é um órgão que trabalha sobre o açúcar e sobre o ácido, sobre o doce e sobre o azedo. O suco gástrico, a agressividade. E o doce, o não digerir. A diabetes, desistir do doce da vida, do amor, o desejo do amor e da vida doce. Então, para um diabético, você precisa trabalhá-lo para ele ficar menos ácido, para ele ficar menos amargo, que ele pode encontrar o doce da vida de uma outra maneira que não seja através do doce. Porque, infelizmente, a lei da gravidade existe e a falta da insulina existe. Então, ele tem que compreender que não vai dar para comer docinho além da conta, né? Senão, ele vai perder a vista, vai perder o rim, ele vai começar a destruir o próprio organismo. Então, nós vamos educar o nosso paciente. Fazer do limão uma limonada, adoçar a vida. Inclusive, não sei se vocês já repararam, mas um dos sucos que fica muito bom com adoçante é a limonada. A azedo gosta do amargo, do doce, do adoçante. Incrível isso, né? O azedo gosta do amargo, que é doce e adoçante. Então, você não sente muita diferença do adoçante na limonada. Já em outras bebidas que não são azedas como a limonada, por exemplo, a bebida ácida, com adoçante, você vai sentir o gosto do amargo. Mas é incrível, no azedo não passa o gosto do amargo. Isso faz uma boa analogia para trabalharmos essas pessoas. Fazer da vida uma limonada. Adoçar a vida. Aprender a adoçar o dia a dia. A conviver com os azedumes e amargores da vida, olhando sempre e se abastecendo com outras doçuras da vida. Equilíbrio, relaxamento, meditação, respiração. O fígado é o nosso filtro, é a nossa lixeira, né? Ela filtra tudo, filtra mágoa, filtra tristeza, filtra depressão, filtra excessos, filtra tudo que intoxica, filtra o que é venenoso, portanto é um órgão que está sempre renovando. Porque ele é importantíssimo para nós, ele recicla a nossa vida, ele nos dá a vida. Se esse órgão adoece, a vida vai esvaindo, cirrose, né? A vida vai esvaindo.
Então precisamos mostrar que esse órgão ele precisa de energia, ele precisa da gente ser feliz, a ter alegria, aí ele vai funcionar bem. E de uma boa dieta também. A vesícula biliar, quem tem cálculos biliares, são pessoas boas. A bile, ela fala da agressividade sem conotação negativa. É uma agressividade, uma raiva que não pode sair. Então, a bile ela é para dissolver o que tem de gorduroso dentro da gente, de impregnado. É o fel, é o amargo. Tem gente que não se permite mostrar seu lado amargo, só pode sair o doce, mas ela sente amargo. Ela sente dor. Então, é muito comum nós vermos pessoas terem cálculo na vesícula porque seguram as coisas negativas, porque elas são tão boas que elas não têm coragem. É muito comum em mulheres mães, elas se tornam tão boas que elas não podem xingar o filho, brigar com o filho, então elas vão guardar no reservatório. Existem homens tão bons que eles vão guardar suas mágoas lá no reservatório da vesícula. Cuidado, vesícula com pedra tem que ser retirada imediatamente, porque vira câncer e é um câncer maligno. Então, toda pessoa com pedra na vesícula, vocês vão indicar para cirurgia imediata. Porque com o tempo, isso vai virar um câncer. Não deixem as pedras fossilizarem. Então, quando você trabalhar com uma pessoa que teve cálculo na vesícula, você tem que ensinar essa pessoa a ser mais feroz, mais agressiva, falar mais das coisas, não ser só doce, né? Ela não pode ser só doce. Alegria, sabor doce, vida boa, cabala, ser proativo, combater o mau humor, combater a depressão, ser proativo. Bota o lápis na boca. Anorexia é uma coisa bem do feminino, é o medo da sexualidade. A menina que não quer crescer, ela tem medo de crescer e engordar e ficar grávida, então ela se torna bastante antipática para afastar as pessoas e principalmente um futuro namorado. Ter um corpo de criança, não engordar, não ter formas para não engravidar. Comem alimentos ácidos, limão, maçã ácida, né, saladas ácidas, cafés e tem tendência ao isolamento. Esses casos das anoréxicas é preciso trabalhar com psicoterapia, o medo da menina que não quer crescer, a dificuldade dela com a parceria com a mãe, mostrar para ela que ela pode crescer. Então, e é difícil o contato com a anorética, elas são extremamente ácidas, conosco também, terapeutas. Você precisa ter muito jogo de cintura que você não vai engordá-la, que você vai dar para ela, você vai começar a ensiná-la através das hipnoses a comer iogurte light, né? Tomar leite desnatado, começa igual bebezinho, papinha de bebê, gelatina zero, porque se entrar aquilo, vão entrar outras coisas, e aos poucos vai entrando a doçura, vai entrando a delicadeza, você vai dando tempo para a pessoa trabalhar e poder ficar melhor, para a pessoa trabalhar e poder se desenvolver melhor. Um crescimento da menina, o tratamento da depressão, geralmente precisamos trabalhar a depressão, as visualizações de futuro, para ela se ver uma mulher linda, né? Viver a vida com prazer, desejar o amor, sexo, filhos. Eu até falo que Gisele Bündchen, ninguém nem viu a gravidez dela, né? Ela nem mostrou a sua própria gravidez, muito discreta que ela é, mas teve uma barriga pequena e voltou a ser uma modelo magrinha. Fernanda Lima teve gêmeos, né? E conseguiu ficar magrinha outra vez. Então, nós vamos mostrando que aquela menina, que ela pode sair daquele estado de menina para virar mulher. A dor de cabeça, o que significa? Não pensar. Cabeça muito pensante, precisa parar de pensar. Se isolar para quê? Para parar de pensar. As causas da enxaqueca são 4, as básicas. Quem tem enxaqueca tem muita raiva, ou está com fome, ou não dormiu, ou está pensando demais.
pode buscar uma dessas 4 causas que estão nessas 4 causas. Então, você vai ajudar essa pessoa, se ela tem raiva, pôr a raiva para fora, ou se aquela pessoa que a faz raiva, evita, afasta. Se é fome, ela vai lembrar que ela não pode ficar muito tempo sem comer, porque ela vai ter enxaqueca. Se é falta de sono, ela tem que lembrar que ela precisa dormir bem, porque senão ela terá enxaqueca. E se é pensar demais, fala, olha, dá um tempo, né? Lembra aquilo que eu falei? Simplifique a sua vida, simplifica a vida. Menos faz muito mais. É melhor você diminuir a sua corrida desenfreada para poder ter bens materiais ou ter sucesso, do que você ficar com a sua cabeça doendo para o resto da vida. A vida vai passar e que horas você vai parar de ter dor de cabeça? Então, simplifica a vida para a vida ser mais. Descanse, pare de pensar, sorria, relaxe, põe o lápis na boca, solte-se, alimente-se, durma bem. Aliás, tem uma pessoa que vou mandar ficar uma semana com lápis na boca, que estou pensando aqui, vai ficar uma semana com lápis na boca. Mudanças de hábitos. É importante mudar os hábitos dessa pessoa. Está dormindo mal, está comendo mal, está ficando muito perto de quem faz raiva, está pensando em coisas que fazem ficar com raiva. Higiene do pensamento. Então, se você pensa muito negativo, o que você pode fazer? Escuta música. As músicas que você gosta, vocês me viram aqui bailando para tudo quanto é lado, porque eu escutei uma valsa de Tchaikovsky. Eu amo valsa. Na música clássica, que tipo de música você gosta? Valsa. Porque valsa é dançante, porque lembra balé. E eu adoro balé. Eu fui bailarina por muitos anos da minha vida. Quem me dera ser até hoje. Aliás, eu descobri que tem lá em Jerusalém, tem um grupo de senhoras idosas entre 65 anos e 80 anos que dançam balé. E elas ficaram tão famosas que elas fazem apresentações de balé pelo mundo inteiro. E elas fizeram isso um dia porque num grupo de mulheres perguntaram para uma doninha: o que você mais gostaria de fazer na vida dela? Olha, se eu pudesse, eu queria voltar a dançar balé. E então eles fizeram um grupo de bailarinas para aquelas velhinhas dançarem o balé. E ficou tão bacana que elas foram fazer uma apresentação para a família adorou. Aí elas fizeram uma apresentação maior, e hoje elas se apresentam pelo mundo. São bailarinas entre 65 anos a 80 anos, fazendo todas as posições de balé. É tão lindo esse filme, tão lindo, tão lindo. Depois eu até vou procurar no YouTube e ver se eu acho. Esse eu não procurei ainda. Eu vi numa aula, e fiquei encantada com as bailarinas velhinhas. Portanto, higiene do pensamento pode ser feita com uma música, com uma meditação, com alguma coisa que faça bem para essa pessoa. Dormir é importantíssimo para quem tem dor de cabeça, relaxar e retirar as raivas. Fica fácil tratar dor de cabeça, não fica quando a gente vê isso? Acho bom vocês tratarem das pessoas que têm dor de cabeça, porque faz muito sucesso esse tipo de problema. Bom, a pele, ela é o maior órgão do corpo. Ela é uma área de limite em que é o eu e o não eu. É o seu contato com o mundo, é a sua proteção e é o órgão de carinho, onde a gente recebe carinho e é onde a gente dá carinho. É o órgão também de sexo, pois é o ponto maior do sexo que nós temos pelo tamanho da distância, da área e do comprimento do tato que aquilo faz erotizadamente. É um órgão de respiração. Nosso corpo elimina toxinas, expira transpira, melhor dizendo. Ele pode também mostrar nossa raiva, nossa ira fica vermelho de raiva. Ele pode ficar irritado, inflamado e alérgico. Então, nós temos que cuidar da nossa pele. Como? As alergias, por exemplo. Alergia é falta de alegria. Irritado com quem? O que você está colocando para fora? O que intoxicou sua vida? Afastando de quem? Quem que você não quer que chegue perto de você? Então, nós vamos procurar saber detalhes. Pequenos 2 exemplos. Uma vez eu atendi uma dentista que chegou com o rosto inteiramente vermelho. Essa pessoa, ao se colocar na sessão, me disse: eu estou vindo aqui porque olha para você ver onde que a alergia me pegou. Eu fico de guarda-pó até aqui, minha mão fica com luva, o único lugar que aparece é o meu rosto e é lá que eu fui ter alergia. Eu por dentro sorri, era o único lugar que ia aparecer.
lugar que ela podia falar, não chega perto de mim. E aí eu comecei a investigar, como eu investiguei o caso que vocês viram agora mesmo, que eu fiz a indução, né, e trabalhei com a Luísa, e eu fui investigar a vida dessa moça. Falei assim, mas quando que começou isso? Ela falou, tem alguns meses. E você lembra como é que foi? Me lembro o dia que o meu rosto ficou desse jeito, porque foi um atendimento de emergência que ela me ligou e falou, eu preciso ser atendida agora, que eu estou toda inchada. E me falaram que a hipnose cura. Eu falei, nossa, que desafio, mas tudo bem, né? Eu já estava lá, vamos embora para o desafio, Deus me ajude. Né? É horas que eu me torço e contorço. Aí ela me contou isso e me disse assim, eu me lembro perfeitamente quando foi. Eu fiquei grávida, eu estava grávida, meu namorado era uma pessoa muito conhecida, mas ele na época não podia se casar comigo, porque ele ainda estava no processo de separação. O melhor amigo dele veio para uma consulta. Quando ele entrou e sentou, e que ele reparou na minha barriga, ele falou, você está grávida? Na mesma hora, eu fiquei morrendo de vergonha. E o meu rosto fez assim, tum. Então, eu virei para ela e falei assim, quer dizer que você tem vergonha na cara, que você é muito certinha, né? E ela ficou com vergonha na cara do sujeito tá vendo que ela tinha uma transa com um homem que ela não poderia ter. No mesmo segundo, foi igualzinho aquela propaganda da escola que enxuga para dentro assim. A alergia dela sumiu. Quer dizer que você está me falando que você tem vergonha na cara. Aí ela começou a chorar e falou, mas hoje ele está casado comigo, olha a aliança aqui no meu dedo. Eu falei, e por que você continua ficando vermelho? Toda vez que aparece no consultório alguém do relacionamento dele. A vergonha na cara fica exposta. Eu falei, mas você não está fazendo nenhum pecado, você é casada com ele. Você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa digna, ele escolheu você para se casar. Acabou a alergia dela naquele dia, só atendi ela uma vez. Não conta isso para ninguém. Eu não faço isso. Então, o segundo caso que eu vou contar para vocês de alergia, o primeiro foi esse. Então, vamos para o segundo caso de alergia. Esse segundo caso, uma mocinha que tinha problemas para arrumar namorado. Ela achava que ela era muito feia e que ela nunca iria arrumar um namorado porque ela era feia. E um dia ela vai à praia e lá ela tem um affair com o rapaz e ele marca de encontrar com ela num determinado lugar, na praia, de tardezinha, no pôr do sol, porque ele tinha ficado encantado com ela. Ela ficou com muito medo, porque ela era virgem e ela já tinha mais de 30 anos. E como é que ela ia fazer com o rapaz, que ela não sabia como fazer sexo? Adivinha o que aconteceu? Ela teve uma alergia daquelas que dá bolha desse tamanho no meio das pernas. E nem foi ao encontro. E veio para o tratamento. Então, aquilo só me mostrou que eu tinha que educá-la sexualmente. O problema dela não era a alergia. O problema dela é que ela não sabia como fazer sexo. Então, era questão do better sex. Como que a gente faz sexo? Como que é sexo? Como uma menininha de 13, 14, 15 anos hoje pergunta para a amiguinha, como é que foi a sua primeira vez? O que você sentiu na primeira vez? Toda mocinha pergunta isso para a amiguinha, né? A gente sempre pergunta, como é que foi? Como é que você fez? Né? Então, nós vamos ensinar a nossa garota, essa mocinha de 32 anos, que ainda era virgem, eu disse para ela que não tinha idade para ser virgem. E que sexo era uma coisa tão natural que a gente faz sem perceber. Que não precisa aprender. E que, àquela altura do campeonato, ela teria tanta vontade, ela seria tão feliz, que ela apenas teria que deixar se abrir. E ela nunca mais teve alergias. Então, a alergia vai falar dessa dificuldade do contato. Nós precisamos de alegria, cuidado, carinho. Nós precisamos falar dos sentimentos de raiva, expressar, colocar para fora. O banho de banheira que limpa o corpo. Lavar e limpar as raivas, desintoxicando. Aprender a conviver com as pessoas sem medo, sem vergonha, né, sem irritação, para ficar melhor. E assim, vamos falar um pouquinho do vitiligo. Quando você olha para uma pessoa com vitiligo, a primeira coisa que você sente é que aquilo te espanta. A segunda coisa é que te dá um pouco de nervoso, de irque, né, de asco, a pessoa afasta. Né? Naturalmente a pessoa afasta, não quer encostar. Aquilo afasta os outros. E para aquela pessoa, ela, de alguma maneira, ela se sente um monstro, em que ela não quer que ninguém a aproxime.
ela não quer ter contato físico, ela tem timidez, baixa estima, dificuldade de se relacionar. Uma vez eu conheci uma moça que teve vitiligo e que houve um assalto à casa dela. Ela era a única mulher na casa, todos eram meninos, homens, e esse assalto ela tinha 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e os assaltantes prenderam a família toda dentro de um cômodo, o pai, a mãe e os irmãos mais velhos que ela, toda adolescentes, e ela temporona de 7 a 8 anos de idade, e os bandidos fizeram com que a menininha o chupasse, fizesse sexo oral em todos eles. Acabado o assalto, aqueles pais antigos e envergonhados não falaram uma palavra sobre o assunto com ela. Além dela ter engolido a porra daqueles homens, ela ainda teve que engolir a seco, não ter tido um carinho, um toque, um afeto sobre aquele assunto. Os pais não sabiam o que dizer, os irmãos menos ainda. E a garotinha, sem entender nada, que era aquele monstro, daquele trabuco que ela pôs para dentro da boca dela, e com aquele gosto de Alka-Seltzer, né, de vários homens ali, 2 ou 3, eu não lembro quantos. Passaram-se uns meses depois, ela aparece inteira de vitiligo. Adivinha aonde? A posição para se masturbar é ajoelhada, no joelho, nas mãos, na boca. Então, ela passa a ter vitiligo naqueles locais que ninguém ia querer encostar a boca nela, a mão dela, e quanto menos botar ela numa posição ajoelhada. Olha que terrível. Uma vez trabalhada em terapia, o vitiligo dela desapareceu. Essa menina, o vitiligo desapareceu. Isso é muito difícil a gente conseguir essa proeza. Mas como ele tinha relação direta a um trauma, e foi se trabalhado o trauma, que aqueles pais não falaram porque eles não sabiam o que dizer, eles estavam envergonhados, eles eram muito moralistas. Aqueles irmãos não falaram para proteger, e que aquela menininha poderia sim ter uma vida normal e ser feliz hoje em dia, né, sem ter medo de um pênis, e que um pênis poderia fazer muito prazer para ela, ao invés de muito problema para ela. Então, são várias histórias de vitiligo que eu conheço, mas essa é a mais impressionante. Psoríase. Psoríase fala de momentos da vida que esfolam a gente fica esfolado, descascando, cascorento. Então, esfolado pela vida, desgastado, se machucando, um sofrimento que você não tem como parar. Então, a pessoa está se desmanchando em feridas, feridas que ficam à flor da pele, muito cansaço. Então, nós temos a indução do campo de futebol, que você pode usar para o vitiligo, que você pode usar para a psoríase, que você pode usar para a alergia, que você pode usar para a alopécia, que se você ficar pisoteando o mesmo lugar, vai encher de buracos brancos, grandes, fundos, depende se for vitiligo, se for psoríase, né? Você vai encher de buracos esse lugar do campo. Você precisa deixar o campo de futebol descansar. As mangueiras que estão subterrâneas, né, nossa irrigação cerebral, as mangueiras subterrâneas irão irrigar o campo e as sementinhas de grama irão dar brotos e crescer tudo novamente. Vai crescer colorido se for vitiligo, vai crescer cheio de vida, fazendo cabelinho se for alopécia, vai crescer arrumando o campo, ficando lisinho se for psoríase, e a grama nasce verdinha, uniforme, lisa, depende do que você quiser colocar como sugestão pós-hipnótica em relação à pele naquele momento. Eu costumo sugerir isso é para você, Luísa. Olha, a pele é feita como tijolos no muro. Nós fizemos essa sugestão pós-hipnótica. Então, os tijolinhos, todo dia nascem novas células, novos tijolos no muro. Bem coloridos, bem formados, bem inteiros. E assim, todo dia a pele vai se desmanchando lá em cima para dar espaço às novas células. Imagine um muro se refazendo de baixo para cima todos os dias, pois a pele se renova todo o tempo. O ciclo da pele é de 21 dias. Então, esses degraus todos levam 21 dias. Por isso, quando nós voltamos da praia, a gente fica 21 dias colorido, depois a gente perde a cor. Vai descamando, descamando, descamando,
e a gente volta a colorir daquela nossa cor natural. Então essa é uma técnica ótima para todas essas áreas que nós vimos.